Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas à Protagonista, a plataforma do Canal Rural que dá voz à mulher do agronegócio. É um prazer te ter aqui de novo. No agronegócio existe um campo fértil, onde flores, árvores e consciência ambiental caminham lado a lado. A produção de flores vem ganhando força como uma atividade essencial para a sustentabilidade, a educação ecológica e o desenvolvimento local. Em meio a esse cenário, histórias de protagonismo feminino brotam com criatividade, sensibilidade e impacto real. Para falar sobre esse assunto, eu recebo a Léia Rodrigues, uma especialista que tem feito a diferença no agro, com flores, mudas e propósito. Antes de bater um papo, vamos conhecer um pouquinho mais sobre ela? Léia Rodrigues é força com doçura. Nasceu em Itapecerica da Serra, mas renasceu no verde, após um AVC, e fez da Eco Uniflora um jardim de recomeços. Educadora, paisagista e criadora de vidas, compartilha saberes com as jardineiras do bem e planta beleza onde havia vazio. Tem 2 filhas, um parceiro de vida e uma missão: transformar realidades com as mãos na terra e o coração em flor. Protagonista porque cultiva com coragem e colhe com impacto. Bem-vinda, Léia. Prazer te conhecer um pouquinho já no início, né? Sim, eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês. Eu acredito que seja um desejo realizado, por assim dizer, né? Que lindo! E vocês viram, né, que o nosso estúdio está um pouco diferente. A Léia nos deu aqui de presente essa flor, que as flores já trazem isso, sim, né? Já deixam o ambiente mais leve e mais bonito, só com a presença, certo, Léia? Sim, com certeza. E esta é uma bromélia, um trabalho que nós desenvolvemos junto com as jardineiras do bem, da Eco Uniflora, que preza por esse paisagismo sustentável, né? Muito legal. Vamos começar um pouquinho do início, Léia, te conhecer melhor, né? Como você veio parar no agronegócio? Por que o setor de flores, né? Um setor tão diferente, veio da família ou foi algo que você escolheu? Bom, eu acredito que a minha ligação com o agronegócio já vem desde a infância, por conta da vivência, da proximidade que eu tinha com a minha avó, com meus avós, que eram agricultores, né? E sempre cultivavam flores e tudo mais. E com o decorrer desse tempo, eu parti para a área da educação. Aí, devido a esse problema de saúde que eu tive, o médico falou assim: olha, você vai ter que decidir, ou vai ficar na área da educação, ou vai partir para uma coisa que você gosta. Eu falei: o que você gosta? Ele me questionou. Eu falei assim: olha, eu gosto de mexer com terra, eu gosto de estar cultivando, eu gosto de estar plantando. E é algo que já vinha, né, desse gosto familiar frente à minha família. Ele falou: olha, lá atrás, ele falou assim: olha, paisagismo está surgindo agora, mas é uma área bacana que você vai poder, no futuro, estar desempenhando bem. Aí eu fui me enfiar nesse universo de paisagismo, né? E com isso veio as flores, né? A produção de flores com as árvores nativas, no sentido da gente estar hoje conciliando essa rotina de atuação junto à minha empresa, junto ao meu trabalho e junto também à comunidade na qual eu faço parte. Muito legal, Léia. E as flores, elas trouxeram então para você, né, não só um negócio, mas também um novo olhar? Sim, porque o que acontece? Quando eu tive que me reinventar no paisagismo com as flores, de fazer, porque era uma área totalmente diversificada, né? Embora da educação, eu era professora, coordenadora, era um outro universo. E essa relação com a natureza e com a arte de transformar os ambientes, trazer alegria, trazer harmonia, né? Flores encantam, e nada como a gente está fazendo não somente com as flores, mas também depois de um determinado período começamos a agregar também essas árvores, que também são árvores de floração, árvores que produzem frutos, né?
E é isso. E me conta um pouquinho da sustentabilidade, né, Léia? A gente sabe que aí a produção de flores é agro, né? Sim. Na verdade, tudo é agro. E cada vez mais a sustentabilidade é um pilar importante. Como é que você trabalha a sustentabilidade dentro do seu projeto? Tá. Bom, hoje o paisagismo ele tem uma tendência que está sendo muito contemplada, né? Que é uma tendência estrangeira. Né? E hoje, no geral, nós temos muitas pessoas que trabalham em pós desse paisagismo sustentável, né? Como mesmo o Ricardo Gardim, que ele traz as flores, né, brasileiras, espécies brasileiras, para estar fazendo parte dessa composição desse universo, né? E dentro da sustentabilidade, a gente busca isso, de fazer com que essas flores, essas árvores, essas plantas venham fazer parte da prática de utilização na nossa atuação, no nosso profissional. Por isso que quando a gente parte, que a Eco-Uniflora desenvolve um trabalho, né, com arte sustentável, não só na composição de espaços, né, no projeto de paisagismo em si, mas quando a gente parte com o grupo das Jardineiras do Bem, que você mesmo citou, na produção de secagem de flores para fazer biojoia, né, elencar várias espécies nativas brasileiras para preparar a coquedama, que a gente descarta o uso do plástico, né? Minimundos. Então, a gente está fazendo com que essa prática sustentável seja aplicada no paisagismo de uma forma responsável, né? E com essa possibilidade de transformação. Você também tem ali mudas de árvores nativas para o reflorestamento de araucária, né? E de enxertia, araucária de enxertia. Eu tenho muito essa bandeira, né? Por quê? Árvores e plantas, e a araucária em si é uma árvore, uma espécie que está em extinção, e eu tenho uma afinidade de memória com relação à minha família, né? Porque a araucária, os bosques aqui foram dizimados. Na década de 60, 70, o meu avô, o Maximino, e a minha avó Catarina, eles foram os semeadores, plantaram muitas árvores na cidade na qual eu resido, né, onde nós temos a Eco. E o que acontece? Depois, ao longo desses anos, elas foram dizimadas, né? Então, o que acontece? Lá atrás, na década de 60 e 70, meus avós estavam plantando essa árvore, que até hoje a gente come pinhão dessas árvores, né? Dos bosques que nós temos lá. Só que o que acontece? Como ela foi dizimada, agora a gente está começando um novo ciclo. Eu tenho o prazer, né, de poder estar com esse projeto, que é um programa dentro da Eco-Uniflora, que chama Rota das Araucárias, fazer com que essa árvore seja tomada novamente como não um problema, que quebra esse paradigma de que a araucária, o plantio da araucária é um problema. Então, valorizar as florestas ombriófilas mistas que estão em pé, também no plantio da araucária de enxertia, né? Que o que acontece? Ela é preparada justamente para que possa atender essa demanda de produção. Não produção de madeira, mas produção do pinhão, que é o fruto, né? E frente a isso, o que acontece? Dentro do agronegócio tem um grupo de mulheres, que eu também faço parte, que são as araucarianas, eu não posso deixar de citar, que tem mulheres envolvidas do sul de Minas, de São Paulo e Santa Catarina, no qual são extrativistas do pinhão, e é justamente onde a gente entra com ações práticas sustentáveis. Por quê? O pinhão, ele tem o período de coleta, né? Que geralmente permeia de abril a junho. Nesse outro período, o que as mulheres fazem? Né? Qual é a renda dessas mulheres? O que é possível de se fazer para que possa ter uma geração de renda, para que ela possa se manter? Porque nós não somos vistas, né? E então entramos com o artesanato sustentável, que é o quê? A gente, no próprio local, no próprio ambiente, a gente faz a coleta das flores, né, existente nesse bioma natural, fazemos toda a parte de secagem e produzimos biojoias. Legal.
Esse é o projeto Eco Uniflora e o grupo Jardineiras do Bem. Eles são responsáveis por esse processo. Sim, sim. E fala um pouquinho sobre esse Eco Uniflora, né, e o Jardineiras do Bem. Por que fazer esse projeto, né? Por que lançar? Você falou aí que é uma coisa importante pra gente, a mulher não se vê, a mulher não é vista. Sim. É por isso também. Também, por não ter voz, né? Quando eu comecei com a Eco Uniflora, foi um desafio, porque eu acreditava, né? Eu sempre fui muito empreendedora, sabe? Sempre buscando uma alternativa com o empreendedorismo. E a maioria das vezes, eu vou ser bem sincera, não acertava, né? Eu sou bem sincera. Mas houve esse acerto com o incentivo da minha madrinha Iracema, né? Que ela falou assim, olha, vai que vai dar certo. Então eu confiei e acreditei. E as Jardineiras do Bem e a revista, no caso, com a Eco, surgiu justamente no período da pandemia, no qual começamos a criar essa rede do agronegócio, né, das mulheres, né, do agro, a nível nacional também. E aí convidamos, eu no caso, né, como idealizadora, eu fui juntando o grupo, vamos fazer uma revista, tal, e foi unindo essas mulheres de diversas áreas, né, e de diversas regiões do Brasil. E aí, com isso, nós percebemos que somente a leitura faltava, não estava sendo nossa voz. Ali, nós contávamos nossas experiências, todos os nossos dilemas, né, as nossas dificuldades, porém faltava uma coisa mais palpável, uma ação. E aí surgiu Jardineiras do Bem, dentro desse grupo das colunistas da revista Casa das Flores. E com isso, as ações começaram a acontecer. Né? Começamos a fazer uma horta solidária, no qual nos reunimos e fizemos o plantio de alface e as frutas e flores que tinham sensoriais e fomos para doar para mulheres de vulnerabilidade. Só que chegando lá tinham muitas crianças, então a coisa foi tomando uma proporção muito grande. E aí no ano seguinte a gente conseguiu atender as mães e as crianças com uma campanha de brinquedos. Só que ficou faltando o quê? Poxa, a gente precisa trabalhar uma geração de renda com essas mulheres, né? Aí entrou o quê? Flores. Porque com flores é possível, né? Que seja no arranjo, para que elas possam estar subsidiando essa família que está à frente mesmo. E como nós temos produtoras rurais, como nós temos pessoas, mulheres que estão no agro, que trabalham na lida do dia a dia, no trecho, e não são vistas. Não, muito bonito, Léa, esse seu trabalho, né? A gente poderia ficar aqui muito tempo falando e eu quero conhecer mais, né? Quero ir lá, quero visitar, quero trazer para as nossas redes sociais também um pouquinho mais, né? Peço que você traga para a gente, para que a gente possa ajudar. Porque fazer o bem faz bem, né? Sim, e é o que com você certeza. falou. A partir desse momento que você trouxe as Jardineiras do Bem, você também olhou de outra forma para o seu negócio e ele começou a florir de uma forma diferente, né? Sim, e é isso, né? Com relação à araucária, por esse valor afetivo que eu tenho e por ser o pinhão algo que está sendo muito considerado e valorizado hoje no mercado e sabendo que na roça, né, mulheres, as que são catadoras, né, que esse serviço é mais feito pelo público feminino e não pelo masculino, né? Tem essa dificuldade, a gente está até em busca da criação de um selo rosa, né? Para que a gente possa ter essa certificação justamente para estar dando voz, né, nesse produto. Obrigada pela sua participação. Obrigada eu. Léa. Obrigada. Agora eu tenho um recado para você, mulher do agro. A gente também quer conhecer a sua história e é fácil. Basta acessar o QR Code que está na tela, preencher o formulário e quem sabe você não é a próxima a estar aqui comigo compartilhando a sua trajetória. No próximo bloco você vai conhecer Kelly Ávila, protagonista do time do jornalismo do Canal Rural. A gente volta já já. A soja é a principal cultura agrícola do Brasil. Movimenta a economia, define estratégias no campo e impacta o mercado global. Comunicar cada etapa da safra, as oscilações de preço e os desafios do clima exige precisão e responsabilidade.
À frente dessa missão no Canal Rural está Kelly Ávila, jornalista que coordena o projeto Soja Brasil há mais de 10 anos. Ela transforma dados em informação útil, conecta o produtor ao que realmente importa e fortalece a comunicação de uma das cadeias mais estratégicas do agro. Antes de bater um papo, vamos conhecer um pouquinho mais sobre ela? Gaúcha de Caxias do Sul, formada em jornalismo pela PUC Paraná, Kelly Ávila hoje vive em São Paulo e carrega no peito o amor por dançar forró, viajar e cuidar de pets. No agro chegou pela televisão e pela vida. Morou em Mato Grosso, onde sentiu de perto a força do campo. Protagonista porque vive com intensidade, entrega e propósito. Seu lema é "A vida é um presente" e ela faz questão de desembrulhar cada página com alegria e evolução. Bem-vinda, Kelly. Prazer te receber aqui na Protagonista. Que bom estar aqui para a gente poder falar um pouquinho do trabalho que a gente faz aqui no Canal Rural, juntas, né? Todos nós aqui no Canal Rural. Exatamente. É muito engraçado porque nós estamos passando aqui, né, por apresentar as nossas mulheres do Canal Rural, porque mais que reconhecer quem trabalha no campo também e todas que trabalham no setor, são essas mulheres que há muitos anos se dedicam a comunicar o nosso setor. E estar do outro lado sempre é muito diferente para vocês, né, Kelly? Mas é bom conhecer um pouquinho mais das nossas mulheres. Que bom saber dos seus hobbies, né, das suas paixões. A gente começou aqui pelo Soja Brasil, ainda tem um papo pela frente, que não é só sobre soja, mas falando um pouquinho, como é que você chegou no agronegócio, Kelly, né? Da comunicação para a comunicação do agro. Olha, Jaqueline, o agronegócio eu comecei fazendo jornalismo, Rádio News, né? O jornalismo do dia a dia. Mas o agro, aos poucos, foi tomando conta ali também do dia a dia, né? E eu morei em estados, né? Mato Grosso, morei no Paraná, sou do Rio Grande do Sul, estados em que o agro é muito forte, né? Então a gente sempre fazia matérias, reportagens falando do agro. E o agro foi me conquistando, eu comecei a conversar com produtores, a conhecer, e aos poucos ele foi ganhando um espaço maior dentro das reportagens, das matérias que eu fazia, e até muito pela questão econômica também, a gente perceber a pujança desse setor, né, e o quanto ele é importante para a economia do país, né, e mostrar o que o produtor faz também. Então o agro foi começando aos poucos e aí acabou que eu recebi um convite para vir para o Canal Rural, na realidade 11 anos atrás, né? E aí eu já estou fazendo quase 11 anos aqui. E aí aos poucos eu fui também me desenvolvendo mais, né? Eu falo de Soja Brasil aqui no Canal Rural, eu cuido do projeto Soja Brasil, mas eu sou coordenadora de projetos, cuido de vários projetos aqui, Mais Milho, Porteira Aberta Empreender, feiras, eventos, então foi crescendo esse leque e eu estou sempre aprendendo, né? Cada vez mais sobre esse assunto. E há tanto tempo dentro do nosso setor, Kelly, o que você vê que mudou, né? Nesses últimos 10 anos, qual é o protagonismo que o produtor rural tem, né? Qual é a tecnificação que esse produtor rural tem? Como era esse produtor rural lá atrás? Como ele se comunicava, né? Ou aceitava essa nossa comunicação e como está hoje? A gente tem percebido que cada vez mais eles estão se informando mais e querem informações de qualidade, né? E eu acho que o bacana também de trabalhar com agro é justamente isso, tem várias vertentes. Quando você trabalha no jornalismo do dia a dia, a tua principal missão é levar a informação para o telespectador que está do outro lado da tela. Quando eu vim para o agro, eu percebo que eu tenho outras missões. Eu tenho a missão de levar a informação para o produtor, mas eu também tenho a missão de contar a história daquele produtor, eu quero contar o que ele está fazendo lá, e eu tenho a missão também de ajudar ele a empreender. E tem uma quarta missão que eu falo, que é mostrar todo o agro para aquele público que é urbano. Né? Então a gente quer mostrar para o pessoal do urbano o que o agro faz, né? Então a gente tem várias vertentes ali dessas informações dentro do agro e a gente percebe que o público urbano quer saber dessa informação e está dando mais valor para o trabalho que é feito no campo, né? E vice-versa, o produtor também está se tecnificando, querendo mais informações e por isso a gente tem que estar sempre estudando, acompanhando o que está acontecendo aí no mercado. A gente pode dizer que hoje o produtor rural ele sente mais orgulho, ele sempre sentiu orgulho, mas ele se mostra mais sentindo esse orgulho de ser esse homem da terra, de produzir o alimento que chega na nossa mesa, né? E todos os outros produtos que saem do campo, como por exemplo a roupa que a gente usa, ou seja, o produtor rural ele também está fazendo essa troca e se sentindo protagonista? Eu acredito que sim, ele sempre foi, mas eu acredito que agora ele tem mais esse orgulho, ele quer mostrar mais isso
mas eu também percebo que o outro lado que a gente estava falando aqui do urbano também está valorizando mais esse produtor, né? Está entendendo o que ele faz. Aquilo que você falou, que a gente está vestindo aqui é agro, né? O agro está na nossa vida, no dia a dia. O agro não é só a comida é importantíssima, mas o agro está em tudo, né? Então eu acho que sim, eu acho que ele está mais orgulhoso pelo que ele faz pelo país também economicamente, os empregos, a renda que ele gera, o produto, o alimento. Então, eu acho que sim, eu acredito que é um orgulho deles e o urbano está reconhecendo também esse valor deles. Muito legal. Aí você falou aqui, né, dos outros projetos, o Soja Brasil você já lidera há muitos anos e esse ano também teve o Empreender, né, o Porteira Aberta. Como é trabalhar com esse produtor rural, Kelly? Cada vez mais o produtor rural tem visto não só a commodity, mas também o produto final e se visto nesse lugar de um empreendedor? Sim, e ele precisa empreender para fora da porteira, por isso que o projeto se chama Porteira Aberta, né? Porteira Aberta Empreender, é uma parceria com o Sebrae, né? Em que a gente mostra os pequenos produtores que estão empreendendo para fora da porteira. Então, muitas vezes ele produz ali o milho e aí agora ele já está fazendo o fubá, ele está fazendo outras coisas e ele quer vender. Ele produz o café em grão, mas ele também agora já está fazendo o café torrado, moído, está vendendo o seu próprio café, o shimeji, enfim, vários produtos, né? O salame. Então, esse projeto é muito bacana porque a gente fala do pequeno produtor, aquele pequenino lá que está empreendendo, que quer sair, que quer levar seu produto para fora, né? Então, a gente leva informações para que ele possa empreender da melhor forma, claro, com a parceria do Sebrae, levando todo o conhecimento dele nessa questão do empreendedorismo. E tem sido um aprendizado, né? Então, assim, eu trabalho tanto com grandes produtores de soja e de milho, e agora eu estou trabalhando com aqueles pequenos produtores de tomate, de cebola, sentindo as dores, entendendo o que eles precisam ali para empreender, né? E levar o nosso produto aí para fora. E ser o protagonista da vida deles também. Exatamente. Kelly, obrigada pela sua participação, parabéns pelo projeto, pelos projetos, né? Pelo trabalho que você tem desenvolvido aqui com a gente no Canal Rural, por representar o agro tão bem, né? E foi ótimo te conhecer um pouquinho mais também como Kelly, como jornalista aí por trás do Canal Rural. Muito bom estar aqui, a gente está falando um pouquinho dos projetos que a gente faz aqui no Canal Rural e a gente nessa correria do dia a dia, às vezes a gente acaba não conversando muito, adorei receber o convite para estar aqui na Protagonista e deixar um recado aí, né, para os produtores e para as produtoras, né? Vamos ser protagonistas aí, agarrar com força aí esse mercado aí, esse espaço que a gente está ganhando aí do rural e sempre em frente, que a gente consegue ir mais longe ainda e levar o Brasil mais longe ainda. Exatamente. Obrigada, Kelly. Obrigada a você, Jaqueline. O programa chega ao fim. Para continuar acompanhando tudo o que acontece no mundo do agronegócio, especialmente no universo da mulher, não deixe de acessar as redes sociais da Protagonista. Fique por dentro de conteúdos exclusivos, histórias inspiradoras e dicas práticas que vão transformar a sua jornada no campo. É fácil, basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está na tela e nos acompanhar nas redes sociais. Nos siga no Instagram, acesse o nosso site, entre na nossa comunidade do WhatsApp e aproveite para conhecer todas as nossas entrevistas na íntegra no nosso canal do YouTube. A gente se vê aqui na semana que vem. Até lá!